Já imaginou um time de operários, saído de uma cidadezinha industrial, derrotando a elite do futebol em uma final épica? Pois é, essa história aconteceu de verdade e mudou o futebol para sempre. Hoje, vamos voltar para do ano 1883 e contar a incrível saga do Blackburn Olympic contra o todo-poderoso Old Etonians. Era uma época em que o futebol inglês era totalmente dominado por cavaleiros ricos do sul do país. Times como o Old Etonians, formado por ex-alunos da mais prestigiada escola da Inglaterra, eram a realeza do esporte. Eles jogavam por diversão, por honra. O dinheiro não era uma questão. Para eles, o futebol era um passatempo de elite. E eles eram muito, muito bons nisso. Mas, enquanto a elite jogava nos gramados perfeitos do sul, uma revolução silenciosa acontecia no norte industrial. Em cidades como Blackburn, Manchester e Sheffield, o futebol estava se tornando a paixão da classe trabalhadora. Para os operários que passavam dias inteiros em fábricas de tecidos e minas de carvão, o futebol era uma válvula de escape, um motivo de orgulho comunitário. E foi nesse cenário que surgiu o Blackburn Olympic. Fundado em 1878, o time não era como os outros. Enquanto os times do sul eram amadores por princípio, o Olympic era, na prática, semi-profissional. O dono de uma metalúrgica local, Sidney Yates, era o grande investidor do clube. Ele entendia que para competir com os gigantes, precisava dos melhores jogadores. E como atrair os melhores? Pagando... Isso era um escândalo na época. Os jogadores do Olympic recebiam pagamentos informais, os chamados Broken Time Payments, que compensavam o salário que perdiam na fábrica para poder treinar e jogar. Além disso, muitos jogadores eram contratados de outras cidades, como a Escócia, com a promessa de um bom emprego e um extra para jogar bola. Esses jogadores eram conhecidos como os professores escoceses, e eles trouxeram um estilo de jogo completamente novo, enquanto os times de elite do sul, como o Old Etonians, jogavam o dribbling game, um estilo individualista onde um jogador tentava driblar o time adversário inteiro. Os times do norte, influenciados pelos escoceses, jogavam o combination game, ou seja, o jogo de passes. Era um futebol mais coletivo, tático e, como se provaria, muito mais eficaz. O Blackburn Olympic foi um dos pioneiros desse estilo. O técnico do time, Jack Hunter, um ex-jogador da seleção inglesa, também foi revolucionário. Ele levou o time para um período de treinamento intenso na cidade litorânea de Blackpool, antes da final da FA Cup. Isso era inédito. Enquanto os times amadores se preparavam de forma casual, o Olympic estava se concentrando, treinando táticas e se fortalecendo como uma equipe profissional. Eles estavam levando o futebol a sério, como um trabalho. E assim, o palco estava montado para a final da FA Cup, de 1883, no estádio Kennington Oval, em Londres. De um lado, o Old Etonians, a personificação da aristocracia, bicampeões do torneio, confiantes e talvez um pouco arrogantes. Do outro, o Blackburn Olympic, um time de operários, dentistas e donos de pubs, representando a garra e a ambição do norte industrial. A imprensa da época tratava a partida como uma batalha de classes. O sul contra o norte, os amadores contra os profissionais, os cavalheiros contra os trabalhadores. Para o Old Etonians, era apenas mais uma final. Para o Blackburn Olympic era a chance de provar que o futebol pertencia a todos. O jogo começou, e para surpresa de ninguém, o Old Etonians saiu na frente. Com seu estilo físico e a qualidade individual de seus jogadores, eles marcaram primeiro. Parecia que a ordem natural das coisas seria mantida. A elite continuaria no topo, mas o time de Blackburn não se intimidou. Eles continuaram com seu jogo de passes, movimentando a bola, envolvendo o adversário. E a recompensa veio. Com um gol de Arthur Matthews, o Olympic empatou a partida, levando o jogo para a prorrogação. A torcida, estimada em 8.000 pessoas, estava em êxtase. Os operários estavam dando um sufoco na elite. Na prorrogação, o preparo físico superior do Blackburn Olympic fez toda a diferença. O treinamento em Blackpool estava valendo a pena. Enquanto os jogadores do Etonians mostravam sinais de cansaço, os operários de Blackburn pareciam incansáveis. E então, o momento mágico aconteceu. Jimmy Costley, um dos trabalhadores da fábrica de tecidos, marcou o gol da virada. O gol da vitória, o apito final, foi um marco histórico. O Blackburn Olympic, o time da pequena cidade operária, havia vencido por 2-1. Eles eram os campeões pela primeira vez na história. O troféu mais importante do futebol inglês sairia de Londres e iria para o norte. Quando o time voltou para Blackburn, foi recebido como herói. Milhares de pessoas foram às ruas para celebrar. A taça foi desfilada pela cidade, um símbolo de que o impossível tinha acontecido. Um grupo de trabalhadores havia derrotado a aristocracia em seu próprio jogo. Essa vitória foi muito mais do que um simples resultado de futebol. Foi um divisor de águas. Ela provou que o futuro do esporte era profissional. O modelo amador, defendido pela elite do Sul, estava com os dias contados. A vitória do Olympic abriu as portas para que a Football Association, a federação inglesa, legalizasse o profissionalismo 2 anos depois. Em 1885,
A partir daquele dia, nunca mais um time amador venceria a FIA Cup. O futebol se transformou de um passatempo de cavalheiros para o esporte mais popular do planeta. Um fenômeno de massa movido pela paixão da classe trabalhadora. A história do Blackburn Olympic é a prova de que, no futebol, a determinação, a inovação tática e o espírito coletivo podem superar qualquer barreira, seja ela social ou econômica. É a clássica história de Davi contra Golias, que nos lembra por que amamos tanto este esporte. Aquele time de operários não ganhou apenas uma taça, eles ganharam o futuro do futebol para todos nós. Obrigado por assistir a essa história incrível. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!